Boa noite, galera. Tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, todo mundo aí, pra gente bater mais um papo, chegando aí nessa noite fria, mas mais uma noite, né? Então hoje eu quero conversar um pouco, a gente tá aí conseguindo, no meio de tantos afazeres, a gente tá conseguindo aí manter o nosso encontro, né? Que é o mais importante. É poder bater esse papo pelo menos uma vez por semana ou a cada 15 dias para que a gente possa realmente nos aprofundar, nos conhecer melhor e assim poder enfrentar melhor as adversidades e as dificuldades que a gente vem passando. Hoje o tema escolhido é como lidar com situações que não controlo. Interessante isso, né? Porque a gente olha assim, a gente fala assim, poxa, como é que eu vou lidar com as coisas que eu não controlo? Mas normalmente isso é uma grande metáfora, né? Isso é um grande ponto de interrogação. Porque na realidade, o que você não controla? Né? Na realidade, uma coisa que a gente não consegue realmente controlar é a situação da outra pessoa. A gente não consegue mudar as pessoas, a gente não consegue fazer pelas pessoas, a gente não consegue concretizar o sonho da outra pessoa. Boa noite, Rita, tudo bem? Então a gente não consegue fazer isso. Então isso é realmente o que a gente não controla. Mas essa grande metáfora, ela tem um grande Fernandinho também chegando. Ela tem uma, aonde é que ela é embasada? Opa, Ana Paula, boa noite, chegando. Fernandinho, todo mundo, pessoal chegando. Então essa coisa, como lidar com situações que a gente não controla, né? Onde é que isso realmente, essa metáfora, ela acaba sendo embasada? Onde é que ela encontra um verdadeiro suporte para que às vezes a gente acredite nisso, porque a gente não controla? Então, o ponto principal disso é o medo. Um dos pontos que nós temos muita dificuldade em controlar é o medo. Então, como lidar com situações que nós não controlamos? Então, essa metáfora, ela acaba sendo ela acaba criando o corpo, ela acaba tendo um resultado assim grande na nossa vida. Por quê? Porque nós não conseguimos controlar o nosso medo. Então, esse medo é que dá essa sustentação para aquilo que a gente acha que a gente não consegue controlar. Muitas pessoas queriam viver sem o medo. Mas medo, grande Kátia, tudo bem? Boa noite. Mas o medo, ele faz parte da nossa vida. Ele faz parte do nosso dia a dia. Ele existe em tudo que nós vamos fazer. Então, o medo é um dos grandes pontos que fazem a gente acreditar em situações que a gente não controla. Por quê? Por causa do medo. O medo, na realidade, ele é uma glândula, né? Ela existe, que é a nossa, ele existe no nosso cérebro, que é a amigdala, e toda vez que acontece alguma coisa, essa glândula ela dá um alerta. Então, o que é o medo? O medo é simplesmente um alerta. Ele é um alerta do perigo, e às vezes o perigo está próximo, às vezes tem você está num túnel. Não, você vai passar num lugar que é um beco escuro, então a amigdala te dá um alerta do perigo, ó, ali é perigoso, se você quiser passar, ó, mas é assim. Então ela fica estimulando todo momento o medo, o alerta, né? O medo ela fica gerando todo momento esse alerta para a gente tomar cuidado. E ele existe também para nos proteger do esforço. Nossa, como assim do esforço? É. Elizabeth, boa noite, tudo bem? É porque do esforço. Porque quando a gente não quer fazer alguma coisa, essa amigdala ela dá um alerta para a gente não fazer.
Então, quando a gente precisa se esforçar, quando a gente precisa realmente se dedicar para conquistar alguma coisa, essa amígdala ela dá um alerta, e esse alerta ele pode funcionar assim: poxa, mas por que você vai fazer isso? Para que você quer isso? Para onde você vai? Então, ela também serve como isso. E aí, o que acontece? A gente acaba não fazendo aquilo que a gente quer. E aí, o que acontece? As nossas decisões, normalmente, elas são tomadas em cima do prazer ou da dor que o medo gera. Olá, Isabel, melhor, obrigado, vamos estar participando aí. Então, o que essa amígdala faz? O que esse medo faz? Ela faz a gente tomar as nossas decisões em cima do prazer ou da dor. E toda vez que você toma o prazer, toda vez que você toma uma decisão em cima do prazer ou da dor, com certeza o resultado não vai ser satisfatório. E aí o que acontece? A gente sofre. A gente sofre com os resultados. Porque o resultado não é aquilo que a gente quer. Então, o medo, ele gera isso. O medo faz que você tome esse tipo de decisão. E aí, quando você toma a decisão que não é aquilo que você está querendo, você não se sente bem. Você não se sente feliz. E aí, o que acontece? A nossa mente vai para onde? Eu não consigo controlar essa situação. Grande Robson, chegando aí. Aí é onde que acontece. Eu não consigo controlar essa situação. A gente cria essa barreira, a gente cria essa casca. Grande Wesley. A gente cria essa casca. E aí essa casca faz com que a gente não avance. É como se fosse um muro. Eu tenho que ultrapassar o muro. Só que da forma que eu crio, eu falo assim, eu não consigo, aí é que você não vai avançar. Isso é efeito do quê? Do medo. Então o medo, ele faz com que você não entre em alerta, mas ele também faz com que você não se esforce para conquistar aquilo que você deseja. Interessante isso, né? Porque a gente cria esses fantasmas e a gente convive com esses fantasmas. Esses fantasmas são alimentados ano após ano. E na hora que a gente cria uma clareza sobre esse assunto, quando a gente cria clareza sobre isso que nós estamos falando, o que acontece? Eu tenho medo de mudar. Eu tenho medo de enfrentar. Muitas das vezes, escolhemos o medo como um amuleto ou como uma justificativa para fazer aquilo que a gente quer, ou a gente usa como um amuleto, como uma justificativa para dizer que aquilo é impossível de fazer. Ah, mas isso não dá para fazer. Não, isso não dá. A gente nem tentou, nem buscou. A gente já fala, não dá para fazer. Então a gente precisa saber lidar com o medo. O medo ele não é ruim. Como eu disse, é uma glândula que fica no nosso cérebro, que se chama amígdala, que ela gera a sensação do medo. Mas o medo ele pode ser um alerta, como ele pode ser uma fuga. Né? Um protetor para você não fazer aquilo que precisa ser feito. E é aí que gera os impossíveis. Aí que começa a gerar os bloqueios. Aí que começa a gerar as nossas limitações. A gente se limita. Por quê? Porque nós mesmos criamos os nossos fantasmas. Quando fazemos uma escolha, principalmente quando a escolha ela é conservadora. Porque a gente vai escolher o quê? A gente vai escolher a situação mais segura. Onde tiver que se arriscar, você se afasta. Então, quando a gente quando a gente faz uma escolha conservadora, por exemplo, o emprego seguro. Eu preciso de um emprego porque ele é seguro. Eu preciso daquele emprego porque aquele emprego vai pagar as minhas contas. Então, quando você escolhe, quando você tem uma escolha conservadora, por exemplo, como emprego, o que acontece?
com certeza você vai fazer aquilo que você não gosta. Você vai fazer aquilo que você não quer. Quando nós temos escolhas conservadoras, com certeza nós vamos fazer aquilo que a gente não quer. Fala, Reinaldo! Professor Reinaldo! Então, toda vez que a gente tem essa escolha conservadora, a gente não vai fazer aquilo que a gente quer. A gente não vai fazer o que a gente gosta. Por quê? Porque a gente está buscando a coisa mais segura a ser feita. Nós estamos buscando a coisa palpável. Então, aí quando você faz isso, o que acontece? Você não se arrisca. Você não se dá a oportunidade de fazer algo diferente. Você não se dá a oportunidade de ter uma escolha diferente. E quando nós falhamos, porque nós vamos falhar, né? A falha faz com que você... a falha acontece quando... Desculpa, eu inverti aqui a palavra aqui. Então, com a escolha segura. Então, quando você faz a escolha segura, você não vai fazer aquilo que você gosta. E quando a gente falha, quando nós falhamos, vamos falhar fazendo aquilo que a gente não gosta. Então, para que eu vou ficar realmente fazendo só as coisas para agradar? Porque eu só vou tomar a decisão mais segura. Por que eu vou continuar fazendo aquilo que eu não gosto? Porque aí, quando a falha acontecer, porque a gente vai falhar. Não existe o ser humano perfeito, não existe a situação perfeita, não existe a pessoa perfeita. Porque nós somos passivos de falhas. E aí, quando você está fazendo algo que você não gosta, e aí acontece a falha, o que gera isso? Uma falha de algo que você não gosta de fazer. Aí vem aquela frustração. Putz, mas isso de novo? Putz, mas é aquilo? Putz, não podia ser de outro jeito? Eu não gosto disso. Putz, olha eu aqui de novo. Então a gente começa a criar várias limitações, a gente começa a criar várias desculpas, a gente começa a criar várias situações para não mudar, para não avançar. Tudo isso por quê? Você tudo isso acontece porque você não se dá a chance de fazer aquilo que você ama. Sabe por quê que a gente não nos damos a chance de fazer aquilo que a gente ama? Por causa do medo. A gente tem medo. A gente tem medo, sabe do quê? De ser feliz. A gente tem medo de ter sucesso. A gente tem medo de realizar. Aí a gente prefere ficar preso na situação mais conservadora possível para não ter que correr risco. E aí você vai ficar com essa situação confortável. Eu estou fazendo aqui, então tá bom. É aquilo que a gente fala. Grande Everson, tudo bem? É aquilo que a gente sempre fala. Se tá ruim, não, tá ruim, mas tá bom. Essa é a pior frase que existe. São duas palavras que não cabem na mesma frase, mas é o que a maioria, mais de 90% das pessoas preferem viver. Tá ruim, mas tá bom. Então, a gente não consegue desfrutar do nosso melhor. Por quê? Porque a gente não demonstra, a gente não corre, a gente não faz, a gente não põe para fora esse nosso melhor com medo do resultado. E ainda tem mais um ponto. Nós temos medo do resultado ser positivo. Muitos não fazem porque tem medo do resultado ser positivo. Porque se o resultado for positivo, aí você vai ter você vai ter que se desdobrar mais para continuar fazendo. Boa noite, dona Terezinha, tudo bem? Por isso que a gente precisa aprender a fazer aquilo que a gente ama. Quando você faz o que você ama, você altera o ambiente. Grande Erickson, tudo bem? Quando você faz o que você ama, você altera o ambiente. Você altera o humor, o seu humor. Altera aquilo
que está te fazendo sofrer. Então você transforma a sua vida. Tudo porque a gente faz aquilo que a gente está fazendo com amor, a gente vai estar fazendo aquilo que a gente quer. Quando você faz, você pode ter certeza, o ambiente ele pode ser o mais hostil que for. Mas quando você está ali com alegria, com amor, você vai contagiar sim as pessoas. Você vai ver que o seu humor vai mudar, você vai estar sempre sorrindo. Você não vai ter medo de arriscar. E quando você está vivendo essa horta, você transforma aquilo que te faz sofrer. Mas por quê? Porque você está fazendo com amor, você está fazendo porque você gosta. Fazer o que ama é o melhor caminho, é a melhor escolha que a gente pode fazer. Mesmo que as outras pessoas falem ao contrário para você. Que aquilo ali não vai dar certo, que aquilo ali não vai funcionar, que aquilo ali não é o correto. Mas se você estiver fazendo com amor, é o que você quer, siga o seu caminho. Siga. Eu tenho essa experiência muito, assim, eu vivi muito e vivo muito essa experiência. Um exemplo, né, foi quando eu comecei a fazer o meu processo de coach. Eu queria, o meu intuito é ajudar as pessoas a terem clareza de entender a relação dela com a vida dela. Eu quero ajudar as pessoas a mudar essa concepção do que tudo, na minha vida eu aceito qualquer coisa. A gente não tem que aceitar qualquer coisa, a gente tem que aceitar aquilo que a gente quer, que a gente está buscando. Então no começo, as pessoas falam para mim, André, mas você é louco. Poxa, você não vai. Isso aí não vai dar certo. Não é todo mundo que tem o mesmo pensamento que você. Você não vai encontrar as pessoas fáceis. Não é assim. Ouvi muito disso. E se eu tivesse dado ouvido, eu não estaria aqui. Eu não estaria realizando aquilo que eu quero. Eu não teria um propósito na minha vida. Eu ia continuar girando, 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 buscando alguma coisa, buscando algo, correndo atrás do rabo, sem saber, e o tempo passando, tomando escolhas, tomando decisões erradas, que estavam me levando para o sofrimento e que não me faziam sair do lugar. Então eu dei uma chance para mim. Puta, eu vou escutar o que o meu coração está falando. Eu vou escutar. E foi o melhor caminho que eu escolhi. Então não fique na dúvida. Se você está na dúvida entre o que você gosta de fazer, entre o que você quer fazer, e está na dúvida com o que as pessoas querem que você faça, escolha o que você quer fazer. Pode ser que no momento você pode achar que foi a decisão errada. Mas você vai ver que ao longo do tempo foi o melhor caminho que você escolheu fazer aquilo que você ama. O Robson está falando aqui, já ter chamado de louco, que você está errado, que não é bem assim. Ixi, Robson, já passei muito por isso. Muito. Por isso que temos que entender o que realmente eu quero para a minha vida. Quando você realmente entende, quando você realmente sabe o que você quer para a sua vida, Robson, o mundo pode te chamar de louco. O mundo pode chamar. As pessoas mais próximas de você, sua mãe, seu pai, seus irmãos, sua esposa, podem te chamar de louco. Mas se você sabe o que você realmente quer, se é esse o caminho que você realmente escolheu, siga em frente. Como eu disse, quando você toma uma decisão que vai mexer com a sua vida, você vai ter que ter um esforço, porque alguma coisa vai ter que mudar. E aí, quando alguma coisa tem que mudar, nós vamos ter que nos esforçar. E essa de se esforçar é que a nossa mente, a amígdala, ela vai dar um alerta de proteção para você não fazer, porque você vai ter que fazer um esforço. E quando você faz esforço, você tem que se dedicar. E quanto de nós olhamos assim o desafio e fala, putz, eu vou ter que fazer? Então não. Quantas vezes isso não acontece? Por isso que a gente precisa entender realmente o que a gente quer da nossa vida. Ter um propósito vai levar as minhas decisões e as minhas ações
vão se aproximar do que realmente eu quero. Então, quando você tem um propósito de vida, quando você escolhe algo que realmente você quer fazer, quando você entende o que você quer, então você vai ver que as suas decisões e as suas ações, elas precisam te levar para esse propósito. Ela não pode te tirar do seu propósito. Então, a sua decisão e as suas ações não pode te tirar do seu propósito. Você tem que seguir. Poxa, então eu tenho um propósito aqui de tocar o coração, de salvar 2 milhões de vidas. Esse é o meu propósito de vida. Então eu preciso tomar decisões e ações que me levem para isso. Eu não posso tomar decisões que vão me afastar disso. Então a gente tem que ter esse entendimento bem claro. O meu propósito de vida é ajudar você a encontrar o seu propósito de vida. A desafiar os seus limites, a romper as suas barreiras e, o mais importante, aprender a enfrentar o medo. Como eu disse, o medo faz parte da nossa vida. Ele nunca vai deixar de existir, porque isso está dentro de nós. É uma glândula que existe dentro do nosso cérebro, então ele nunca vai deixar de existir. Mas é aquela frase célebre que algumas pessoas falam e eu também repito, já falei muitas vezes, as pessoas também transmitem. Mesmo com medo, o que é coragem? Coragem é você seguir em frente, mesmo com medo. Porque a gente sempre vai passar por isso. Então essa situação de dizer como lidar com situações que eu não controlo, isso não existe. O nosso controle está aqui, ó. É como eu vou conseguir lidar com a minha mente. É como eu vou conseguir lidar com a situação, com a adversidade, com a dificuldade que está aqui agora. Como eu vou enfrentar o meu medo. Tudo porque isso me faz feliz. Então, esse meu propósito de vida, eu tenho ele porque ele me faz feliz. A minha felicidade é ajudar as pessoas. A minha felicidade é romper os meus limites. É romper as minhas barreiras. É mostrar para cada um de vocês que é possível sim. Basta a gente desafiar. Basta a gente realmente querer. Basta a gente, mesmo com medo, seguir em frente. E se arrisque. Não, se arrisque. Se você não se arriscar, você nunca vai saber como é que é. E o medo faz você não se arriscar. O medo faz você ser uma pessoa conservadora. O medo faz você ser uma pessoa que não tenha prazer em realizar as coisas. O medo faz com que você faça tudo aquilo que as pessoas querem que elas façam. Tudo isso faz sentido para mim e me aproxima do meu propósito de vida. Por isso que cada um precisa entender aonde faz sentido, o que está fazendo sentido, o que te leva para o seu propósito de vida. Eu pude entender que com a minha mudança de vida, eu posso ajudar as pessoas. Eu posso mostrar para vocês que é possível sim. Não existe o impossível. Por exemplo, quem está aqui no YouTube, está olhando, tem aqui, ó, está aqui na luzinha da Valentina, tá, o meu segundo livro que foi lançado, tá, o nome do livro, A Jornada. O fato de me tornar escritor foi porque eu acreditei nisso. Eu sempre tive esse sonho. Mas com 16 anos ele foi para a gaveta e ele só veio à tona com 38 anos, 39, 45, na verdade com 40 anos de idade ele veio à tona. E foi onde eu escrevi, lancei meu primeiro livro, agora eu estou com o segundo livro, A Jornada, lançado. Aonde eu achava que era impossível. Mas por quê? Porque eu me limitei. Hoje eu já estou aí, já tenho pronto, 5 obras prontas, já prontas para lançar. Tudo por quê? Porque eu rompi as barreiras, eu rompi esses limites. Tudo que você ganha na vida, um dia vai se deteriorar. Agora, tudo que estiver no seu coração irá permanecer.
Então, tudo que a gente for ganhar, tudo que a gente for fazer de material na vida, ele vai sumir, ele vai se deteriorar. Agora, o que fica é o que é o que está no nosso coração, é o nosso desejo, é o nosso sonho, é a nossa felicidade, é o amor, é o carinho, é a humanidade, é o humanismo, é o desejo de sempre seguir em frente. Isso vai se permanecer sempre. A partir do momento que você consegue a sua primeira conquista, a partir do momento que você consegue a sua primeira vitória, a hora que você realiza o seu primeiro sonho, você nunca mais vai perder isso. Você sempre vai querer fazer mais e mais e mais, e conquistar mais e mais e mais. Tudo isso me fez compreender que não existe nada maior do que eu. A pessoa mais importante sou eu. Vocês. A pessoa mais importante é cada um de vocês. Mas a gente tem que entender isso. As pessoas acham que é arrogância achar que você é a pessoa mais importante. Claro que não é. Você é a pessoa. Se você não se entender como a pessoa mais importante, como é que você vai dar importância para uma outra pessoa? Se você não se amar, como é que você vai amar alguém? Se você não se respeitar, como é que você vai respeitar alguém? Se você não tem amor, educação, como você vai querer que alguém tenha amor e educação com você? Como é que você vai transmitir isso? Então a gente precisa quebrar essa barreira, esse paradigma, esse limite e entender que a pessoa mais importante é cada um de nós. Porque a mudança ela acontece de dentro para fora. A mudança não vem de fora para que eu possa melhorar. Não, é o contrário. Se eu quero que minha filha seja um grande exemplo, eu preciso mudar. Eu preciso transmitir esse exemplo. A vida é, sem dúvida, um turbilhão de emoções que acontece a todo instante. A todo instante é algo, sabe? Você vai do feliz pro triste, do triste pro feliz. Às vezes parece que tá tudo bem, aí acontece algo que te derruba. Alguém fala alguma coisa, ou você lê uma mensagem, ou você recebe um telefonema que muda tudo. Mas por quê? Porque a nossa vida é esse turbilhão, sim. Agora, de que forma que eu consigo, dentro desse turbilhão, não ser afetado? Aonde eu consigo me concentrar para seguir em frente com esse turbilhão? Esse é o segredo. Podemos usar várias máscaras para fingir quem eu sou, ou simplesmente para esconder o meu verdadeiro aspecto. Então, na hora que está aquele puta turbilhão, é onde a gente se esconde, onde a gente finge ser aquilo que a gente não é. A gente finge ser uma pessoa que a gente não é. Porque eu não quero enfrentar aquele turbilhão. Eu não quero passar por aquilo. Eu não quero enfrentar eu não quero tomar a decisão que vai mudar a minha vida. Aí eu não quero. Aí eu finjo ser uma pessoa que eu não sou. Quantos de nós já não passamos por isso? Quantos de nós já não sorrimos só para agradar alguém? Quantos de nós já fingimos fazer algo, ou para dizer algo, só para ficar bem, para se enturmar com as pessoas, para não ser excluído? Quantos de nós já não fizemos isso? Quantos de nós já não passamos por isso? E quantos passam por isso? Mas na verdade não podemos esconder quem eu sou de verdade. E sabe onde você descobre quem você é de verdade? Quando você se encara. Olha para o espelho e veja quem é você. Quem é aquela pessoa que está lá? Esses dias, esse negócio dos olhos, de encarar, é um negócio muito interessante. Esses dias eu estava fazendo um estudo, eu estava analisando. Eu li um livro que falava sobre os olhos. Coisa interessante, né? Teve uma pessoa que resolveu, não vou lembrar o nome do escritor agora, que resolveu falar sobre os olhos. E qual é a importância dos nossos olhos. E aí eu achei muito interessante, eu quero trazer uma parte para vocês que diz assim, que os nossos olhos, ele não serve apenas para visualizar. A grande função dos olhos, acredite se quiser, é de projetar.
Os nossos olhos projetam aquilo que a nossa mente produz. Olha que louco! Então, quando você se olha por espelho, o que sua mente está projetando para você ver, para você visualizar? Por exemplo, o medo, ele faz parte. Grande Erickson, valeu! Por exemplo, o medo, ele faz parte sempre do que projetamos. Então, o medo está aqui na nossa cabeça. Então, a amigdala ela vai dar o alerta. Pum, ó, perigo. Nós ainda não vimos o perigo. Nós não visualizamos o perigo. Mas ele já projeta. Os nossos olhos já começam a projetar um local escuro, aí ele já começa a ver uma pessoa estranha, ele já começa a fazer várias situações, ele já começa a criar várias silhuetas, já começa a criar vários problemas para que a gente não possa avançar. Olha que situação maluca. Isso é uma coisa que a gente, assim, eu não sabia disso. E aí, é assim que podemos transformar essa projeção em realidade. E é aí que é onde a gente escreve o roteiro da nossa vida. Através da projeção dos nossos olhos. A nossa mente, ela produz e os olhos projetam. É aonde a gente sonha, é aonde a gente vai buscar a nossa transformação, é aonde a gente vai, se a gente vai ser infeliz, ou se a gente vai fazer aquilo que a gente não quer, é tudo projeção, né, que vem da nossa mente. Não podemos passar uma vida apenas projetando o medo, apenas achando que tem situações que eu não consigo controlar nada. A gente não pode passar a nossa vida à mercê de nós mesmos. Não podemos passar a nossa vida só com medo, só achando que a gente não consegue fazer. Além do medo, existe outro fator que nos tira do caminho e da razão. É o ego. O ego. O ego vai dizer que você é autossuficiente, que não precisa de ajuda e que pode pular de uma grande altura sem paraquedas, por exemplo. Poxa, André, mas o que tem a ver o medo com o ego? Às vezes a gente se acha que a gente não precisa de ajuda. A gente cria um ego tão assim forte que o ego acaba transformando você num personagem projetado, criado pela sua mente, projetado pelos seus olhos. Aí é onde a gente se torna arrogante, aonde a gente se acha, a gente que é imune. No meu caso, por exemplo, eu não pedi ajuda quando eu estava com depressão. Eu sou um cara autossuficiente, o meu ego era muito maior. Eu projetava algo que não existia. Eu via um cara que não existia. E aí a situação mudou. Eu fui me ver de verdade quando eu tive uma tentativa de suicídio. Aí eu fui ver quem era o verdadeiro André. Foi aí que tudo caiu. Ego, autossuficiência, achava que sabia tudo. O ego, ele produz algo também perturbador, vamos dizer, que é o ciúmes. Como só eu posso fazer isso ou aquilo. Então, quando você tem um ego muito elevado, você acaba tendo ciúmes das pessoas. Então você olha para as pessoas não como um exemplo ou como uma ajuda, não, você olha para as pessoas como um rival. Eu posso fazer isso, ele não pode fazer. Eu posso ter isso, ele não pode. É tudo projetado pela nossa mente, criado e projetado. Se alguém fizer algo que dá sucesso, por exemplo, sem falar comigo que tem um ego elevado, eu não vejo como produtivo. E é aí que entra o quê? Em vez de eu me juntar às pessoas para aprender por que ela teve sucesso, não, eu vou ter inveja da pessoa, vou ter ciúmes dela e vou falar mal dela. Nós temos que aprender com as pessoas de sucesso. Eu insisto,
Nós somos a média das 5 pessoas que a gente anda. Se você está numa situação que está, olhe as pessoas que estão ao seu redor. É isso que a gente precisa mudar. Compreender. O ego, ele é ardiloso. Ele faz com que perseguimos aquilo que nós já temos. O ego não ajuda você a subir de nível. Não, ele faz você correr atrás daquilo que você já tem. Na dúvida entre o amor e o medo, gente, vamos escolher sempre o amor. Mesmo achando, mesmo não acreditando no amor, mesmo não acreditando na humanidade, mesmo não acreditando no humanismo, escolha o amor. Não tenha medo de amar. Não tenha medo de ser uma pessoa diferente. Pois mesmo com medo, quando se faz com amor, você se torna uma pessoa diferente. Você transforma a sua vida. Todos nós temos algo que realmente queremos mudar. Mas não temos o controle. Por quê? Porque a gente acha que não depende de mim. Todos nós queremos mudar alguma coisa. Todos nós temos algo que realmente nos causa angústia, dor, sofrimento. Mas a gente não vai em busca dele porque a gente acha que não depende de mim. A gente sempre acha que depende do outro. Alô, Robson, um abraço. Tudo a gente acha que depende dos outros, mas não, depende de mim. A minha mudança, a minha transformação, a minha felicidade só depende de mim. Por isso, tenha fé, acredite no amor. Tenha fé, acredite na vida. E tenha fé, acredite em você. Só você pode mudar. Só você pode transformar. Só você pode enfrentar as suas dificuldades, as suas diversidades. Ninguém mais vai fazer. E para encerrar, eu quero deixar sempre aqui, toda vez que eu encerro, eu deixo sempre essa frase, porque é uma frase para a gente poder refletir sempre. Existem 3 tipos de pessoas no mundo. As pessoas que fazem acontecer, as que deixam acontecer e as que nem sabem o que está acontecendo. Qual dessas pessoas é você? Qual dessas pessoas se enquadra no que você é hoje? Então não existe situação que nós não podemos controlar. O que existe é o nosso medo de realizar. E para finalizar, galera, lancei, né? O meu segundo livro está lançado. Ele não está impresso ainda, mas ele é digital. E está sendo vendido, está sendo comercializado pela Amazon. Então, quem quiser adquirir a jornada digitalmente, entre no site da Amazon.com.br. Grande William, chegou no finalzinho. Entre no site www.amazon.com.br e lá você coloca na busca, coloque o nome do livro A Jornada, autor ou escritor André Soares. Aí vai cair lá no livro, você faz o seu download e aí você já pode apreciar essa nova obra. A jornada é uma busca pelo sentido da vida. É muito interessante, é muito bacana. Espero que todos vocês gostem. Salve, grande William, beleza? Espero que vocês gostem. Tá bom, galera? Obrigado por hoje. Obrigado pela atenção de todos vocês. Espero que a gente tenha conseguido transmitir algo e que alguma coisa possa fazer sentido na sua vida. E assim você buscar o que você realmente quer. Descubra o que você realmente quer. Tá bom, galera? Um beijo e um abraço!